Graças e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal, tá? Para darmos sequências às nossas aulas semanais da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos. Não esquecendo que estamos no terceiro trimestre de 2023, Classe Adultos, com o tema da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, pessoal, tá? Chegamos na lição de número 7, que tem a data de 13 de agosto de 2022, com o tema A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Tá? Desde já, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí você me ajuda a expandir a palavra de Deus, tá? E também desejo que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Vamos para a lição? O texto áureo diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, verso 30. A verdade prática, a mulher ela foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora, tá? Mais à frente vamos explicar o que é isso aí, tá? A leitura bíblica em classe se encontra em Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, tá? O comentarista da lição, pessoal, tá? O pastor Douglas Batista, é isso mesmo, é aquele P mudo, Batista, né? Nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição, tá? Por exemplo, o objetivo da lição, tá? Primeiro é explicar a feminilidade bíblica, tá? Como a criação divina da mulher, a bênção da maternidade e a mulher como auxiliadora, tá? São algumas coisas que a gente vai ver aqui. E segundo é destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista, né? E da suposta liberdade sexual, tá? Aí aqui vamos falar sobre o ativismo feminista, a liberdade sexual e ataques à família tradicional, tá? E o terceiro é focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada, tá? Por exemplo, ela é modelo de esposa fiel, padrão de mãe amorosa e exemplo de administradora e empreendedora, tá? A gente vai entrar nesse assunto também, que a mulher ela pode trabalhar hoje em dia? Claro que sim, muitas vezes até deve, mas vamos com calma, tá? Então a introdução da revista diz o seguinte: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade, tá? Essa mulher ela é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora, exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, tá? A feminilidade bíblica vem sendo desconstruída, é verdade, pessoal. Então, nesta lição, apresentaremos o mandado, né, divino para a mulher, as invertidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade, tá? Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus, tá? Tópico 1. Feminilidade bíblica. Ponto 1. A criação divina da mulher. Então, o homem e a mulher eles foram criados à imagem de Deus. Ponto final. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Tá? Em seguida, o Criador ele concluiu: não é bom que o homem esteja só. É isso que diz a palavra de Deus. Assim, Deus criou o quê? A mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Então, por isso Adão a identificou: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Tá? Então, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, tá? Fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Iguais, tá? Então, Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Nisso aí está igualitário, tá? Então,
Porém, tá, pessoal, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis, tá? Aí já é um outro caso. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um, tá? Então aqui Deus criou o homem, criou a mulher, a sua imagem, tá? A mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem, ou seja, uma ajudadora, não escrava do homem, que a gente vai entrar nessa questão da submissão, tá? Ou seja, diante de Deus, homem e mulher têm igual valor, ponto final. Porém, tem funções diferentes. Isso não menospreza a mulher em nada. Fica tranquila aí, mulherada, tá? Não diminui você em nada, tá? Ponto 2. A bênção da maternidade. Então, no mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos, né? E enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Então, assim, a mulher ela foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe, tá? Uma bênção, irmãs, tá? Então, Adão a chamou Eva, né? Porquanto ela era a mãe de todos os viventes, tá? Então, desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos, tá? Então, aqui, porém, pessoal, vamos lá. É importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia, tá? E consequentemente reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje, né, que limita a função social da mulher e que por isso, tá, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade, né? Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade, né? E essa bênção deve ser rememorada, né? Ali, lembrada, né? Sempre as mulheres cristãs do século XXI, tá? Então, hoje em dia tem muitas mulheres que assim dariam tudo para ser mãe, né? Enquanto muitas com essa questão aí até da homossexualidade, né? Estão desconstruindo ali a imagem da mulher, tá? Então, algo interessante a ser destacado é que mesmo uma mulher solteira ou que esteja ali impossibilitada de gerar, ela pode exercer algo da maternidade em sua vida cristã, que é o ato de gerar entre aspas, tá, pessoal? No livro Disciplina da Mulher Cristã é dito: mulheres, temos de cultivar a lealdade, de criar, quer sejamos solteiras, quer casadas. Isto não tem nada a ver com ser mãe ou não, tá? Servir de mãe é minha responsabilidade diante de Deus como ser humano e em particular porque sou mulher. O contexto, tá, de onde e como cuidarei dos outros será ditado por onde Deus me colocar, em uma casa, escola, hospital, favela, onde for. Um dia responderei a Deus pelo modo em que gerei vida neste planeta, né? Então, é um pensamento de uma mulher sábia. Então, a mulher ela possui a bênção da maternidade e o cuidado com o lar e os filhos. Algumas feministas, tá, pessoal, elas lutam por emancipação, mas a Bíblia valoriza essa dádiva. Maria expressou gratidão por conceber Jesus e as mulheres cristãs devem valorizar essa função também, tá? Não com exagero, né? Tem mulheres que têm 10, 15, não estou brincando, não. Filhos sempre é bênção. Ponto 3. A mulher como auxiliadora. Vamos lá. A mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem, não escrava, tá, pessoal? Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a quem? A Deus. Olha que bênção, tá? Salmos número 33, verso 20 diz: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, ou aquele que ajuda, né?
e também o nosso escudo. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, tá? E sim uma nobre função de ajudar e socorrer, né? Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, Gênesis 2,18. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior que fique registrado aqui, tá, pessoal? Se tem alguém que pensa assim, está redondamente errado, tá? Mas como complemento com suas igualdades e diferenças, tá? Essa complementaridade, tá, mútua, é necessária à formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa, né, e prazerosa, para cumprir a vontade de Deus. Provérbios de número 5, verso 18 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Paulo está enfatizando aqui, pessoal, uma ordem estabelecida na criação. Ele recorda que o homem foi criado primeiro e, em seguida, a mulher foi criada por causa do homem. Tá? Então, essa referência remonta ao relato da criação em Gênesis, tá? Onde Adão ele foi criado primeiro e depois Deus criou Eva a partir da sua costela. Todos conhecem a história, né? Então, ao afirmar que a mulher foi criada por causa do homem, Paulo não está sugerindo inferioridade, como muitos pensam, tá? Ou desigualdade entre os sexos, de forma alguma, tá? Ele está destacando que os homens e mulheres foram criados por Deus com propósitos distintos, mas igualmente importantes. Há uma interdependência e complementaridade entre os sexos, tá? Conforme estabelecido estabelecido por Deus na criação. Então aqui a Bíblia ela enfatiza que a mulher ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea e complemento para o homem. E essa complementaridade mútua é essencial para a formação do casal e para cumprir a vontade do Senhor. Tópico 2. A desconstrução da feminilidade. Ponto 1. O ativismo feminista, né? No século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens, tá? O primeiro a se popularizar, né, foi o direito ao voto. No século XX, né, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone eu acho que eu vou errar a pronúncia, mas Beauvoir, tá? De 1908 a 1986, né, estabelece uma das máximas do feminismo. Não se nasce mulher, se torna mulher, tá? Então, esse ativismo avança e se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan. Essa aí eu acho que todo mundo conhece, né? Meu corpo, minhas regras, tá? Então, precisamos entender, pessoal, a partir das informações já mencionadas, que o feminismo não luta pelas mulheres, tá? Mas sim por suas ideologias, tá? Perdão. Então, ele é uma cosmovisão, ou seja, uma lente, tá? Com a qual interpretamos o mundo que nos cerca. Por isso, o feminismo é uma ideologia que tem, né, por objetivo influenciar a sociedade e políticas públicas na direção da sua visão de mundo. Tá? Então, todo movimento para dar certo precisa se concentrar em um público. Tá? Nesse caso, o foco são que as mulheres. Né? Então, o movimento usa como uma cortina de fumaça a reivindicação de direitos para as mulheres. Mas por trás não é isso, não. É uma ideologia que alguém implantou aí, né? Mas essa conquista de direitos, né, custa desconstruir totalmente o que Deus estabeleceu.
É claro que para as adeptas de tal movimento, Deus não existe, tá? São ateias ou ateus, né, por trás. Então, ele é considerado um produto para contribuir com a opressão machista contra as mulheres, tá? Outra coisa a considerar, segundo o e-book Feminismo e a Desconstrução do Paradigma da Família Original, da irmã Ana Clara Sterck, tá? Membro da ADVEC, sede Rio de Janeiro. Ela é psicóloga e estuda o feminismo há mais de 5 anos. E ela diz o seguinte, tá? Independentemente da identificação pessoal ou não com a causa feminista, tá? O fato é que todos nós observamos ideias feministas em algum grau, porque o feminismo está diluído na cultura, está nas músicas, nos filmes e séries, na moda e por aí afora, que é verdade, tá? Ela ainda enfatiza que é perfeitamente possível se identificar com bandeiras de lutas abraçadas pelo feminismo que sejam legítimas, tá? À luz da palavra. O que é impossível para uma discípula de Cristo é se identificar com a interpretação de fatos e com as soluções feministas para a resolução das mazelas sociais, tá? Então, como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, isso é óbvio, bem como combater qualquer tipo de discriminação também. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, tá? Então, o feminismo, ao longo da história, tem lutado por direito das mulheres, mas também apresenta ideologias que contradizem os valores bíblicos. Como cristãos, devemos defender os direitos das mulheres e combater a discriminação, mantendo a fidelidade aos princípios bíblicos. Ponto 2. A liberdade sexual. Vamos lá, pessoal. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e a sua mulher nos limites do casamento, ponto final. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo, tá? E deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Vamos lá. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Nessa defesa fica evidente o relativismo, que defende que não existe certo ou errado, tá? Mas dependendo do ponto de vista de cada pessoa, tá? Então aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, tá? A partir dos 14 anos, pois antes disso é crime, tá? Então a prática da homossexualidade, tá? Vamos lá, aqui a prática da homossexualidade, me perdi aqui, pessoal. A prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição, tá? Veja que eu uso a revista digital, pessoal, tá? E às vezes dá uma travada aqui no computador, mas vamos lá. 1 Coríntios 6, 10 diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, né? Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então tem uma lista aqui, né? Então nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada, a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento, tá? Então a Bíblia valoriza o sexo no casamento, pessoal, no casamento, pelo amor de Deus. Espere que o teu dia vai chegar, não seja precipitada ou precipitado, né? Vai chegar o teu dia, aí você vai desfrutar dentro do casamento como a Bíblia manda, como Deus requer, tá? Então a Bíblia ela valoriza o sexo no casamento, o amor mútuo, tá? O feminismo pode promover ideias contrárias aos princípios bíblicos, como iniciação sexual precoce, homossexualidade, fornicação, adultério, prostituição e desconstrução da família. Fidelidade aos valores bíblicos é o que? Essencial, tá? Ponto 3.
ataque à família tradicional. Então, a Escritura ensina que o casamento ele é monogâmico. Nada disso, camarada, de você ter 3, 4 mulheres. Isso é antibíblico, como diz o pastor André Valadão, né? Se você está nessa, não é crente não, né? Então, heterossexual é indissolúvel, né? Tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, né? Essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge, né? E tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Vamos lá, então, uma vez que se entende essa visão do feminismo, é mais fácil compreender, ou seja, não aceitar a existência de lugares onde os casais vão para troca de parceiros para a realização de sexo. Tá? O tempo do Calígula lá já passou. Tá? Então, também o que eles chamam de relacionamento aberto, né, onde tanto o homem como a mulher que são casados, tá, podem ter relações sexuais com quem quiser, ou seja, tá aí, né, tá, já no maligno. Então, nesse modelo, segundo eles, não existe traição, né, pois tudo já está combinado, né? Então, imagina, você se casa, mas você combina com a sua esposa. E olha, não, mas depois a gente vai levar uma vida de solteiro aí. Você pode ir para onde você quiser, que eu vou para onde quiser. Você pode ter relações com quem você quiser. E eu também, assim a gente segue uma vida de casado. Misericórdia, né? Então, desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, né? Considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, tá? Enaltece a lascívia e enganja-se em uma luta de gênero contra os homens, tá? Então, pessoas que praticam libertinagem ou lascívia assustam muitas vezes até as pessoas não cristãs, tá? É um nível altíssimo dos pecados sexuais contra o corpo, né? Indica amor ao pecado tão pouco despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus e os homens pensam de suas ações, tá? Então, por fim, deixa eu respirar um pouquinho. Então, por fim, o feminismo, né, propõe uma luta contra os homens, tá? Nesse caso, esposas que aderem aos conceitos do feminismo se tornam insubmissas, tá? Então, muitas mulheres cristãs detestam a palavra submissão, e isso é fruto das ideias do feminismo, tá? E detalhe, muitas vezes, esposa de pastores, tá? Por exemplo, ridicularizam a imagem do pastor, a ofender ele publicamente, às vezes até no púlpito, hein? Fica a dica aí, mulher. Te acalma, tá? Pede perdão e segue em frente aí com teu marido, tá? Então elas deixam o papel estabelecido por Deus em nome de luta por seus direitos. Isso traz a destruição da família, assim como o machismo faz a mesma coisa, tá, pessoal? Então a Bíblia defende o casamento monogâmico e heterossexual, ou seja, um esposo, uma esposa, tá? E é um homem com uma mulher. Não é um homem com homem ou mulher com mulher, isso não existe, tá? Então, o ativismo feminista, ele pode promover a desconstrução da família tradicional e lutar contra os princípios bíblicos e é importante manter a fidelidade aos ensinamentos da Escritura. Tópico 3. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Ponto 1. Modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor, tá? Por isso, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiando. Ou seja, marido não desconfia de mulher virtuosa, não. E revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Das finanças nem tanto, não, estou brincando, claro que sim. Né? Então vamos lá. Além disso, é excelente gerenciamento dessa mulher, não coloca, né, a família em necessidade.
porque ela sabe administrar, sabe? Sabe aquela história quando, por exemplo, o arroz lá na despensa está acabando, ela vai regrando, regrando, regrando para dar até a gente pegar ali o dinheiro, né, que dê para comprar mais, né? Então ela sabe administrar. O homem não sabe não, ele vai pegando, pega 1 quilo, aí vai fazer um arroz, coloca 1 quilo, no outro dia não tem mais. Não é assim? A mulher não, ela sabe administrar, ela sabe dosar, né? Então por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará, tá? E ao marido, ela lhe faz bem e não mal, tá? Mulher virtuosa, ela trata bem o marido. Sabe, o marido passa o dia inteiro trabalhando, ele chega em casa, ele pisou na porta, aí tem mulher que não é sábia, não é essa virtuosa, que começa a disparar tudo quanto é palavra para ele. A pessoa chega estressada do trabalho, às vezes teve um dia difícil, né? E aí, esse dia difícil para ele continua dentro da sua própria casa, onde era para ser um refúgio ali, né? Mas, enfim. Então, ao marido, né? Ela lhe faz bem e não mal, né? Todos os dias da sua vida, né? Então, ela lhe proporciona contínuo bem-estar, né? É uma mulher confiável, não instável, não é instável, né? Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Olha que bênção, né? Então, a mulher virtuosa é valorizada e confiável. Sua conduta é exemplar, garantida a prosperidade da família e o bem-estar do marido. Ponto 2. Padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família pelo bem-estar de seu marido e filhos. Ela gerencia as diversas tarefas do lar. Isso é verdade, tá? Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalho, ou seja, é protetora, né? Protetora da família, tá? Ela sabe, se ficar na minha mão, por exemplo, aqui no Pará, né, não tem inverno, mas vamos supor, se tivesse no inverno aqui, acho que a gente sairia de short, apenas de camiseta, se fosse eu vestindo aqui a galera aqui de casa, né? Mas ela não, a mulher virtuosa, ela se preocupa, né? Se vai estar bem, se vai estar bem vestido, se está combinando, se não, né? Então, ela cuida de tudo, tá? Então, essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade, tá? Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça, né? Os filhos reconhecem seu incalculável valor e a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe, tá? Então, a mulher virtuosa é uma mãe dedicada, cuidando do lar e dos filhos com sabedoria e amor. Ela é reconhecida e elogiada por sua família. Só que isso, para as feministas, é visto como escrava do lar, que mulher não pilota fogão, e realmente não é isso, pessoal. Sabe, não é isso, essa questão é muito mais profunda, tá? A figura da mulher do lar é protetora, cuidadora, tá? Ela faz o ambiente ficar equilibrado na família, tá? Ponto 3. Exemplo de administradora e empreendedora. O feminismo, tá, afirma que a mulher está submetida a um modelo opressor de ser esposa, mãe responsável pelos cuidados com o lar. Por isso, não pode exercer uma carreira profissional. Mentira, pessoal, tá? Isso é um mito, pois a Bíblia deixa exemplos claros de mulheres empreendedoras e administradoras, tá? Vamos lá, Lídia, vendedora de púrpura. As mulheres que apoiavam o ministério de Cristo com suas posses, tá? A mulher de Provérbios 31 são alguns desses exemplos, tá? As mulheres que apoiavam Jesus com suas posses, as posses eram delas, ou seja, elas conquistaram, não era do marido, tá? Então, no entanto, é um fato que, biblicamente, a atividade profissional ocupa um lugar secundário na vida da mulher casada. Até porque, pessoal, hoje, por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui. Se tem um problema hoje
na vida da mulher, né, nessa modernidade, qual é? Por exemplo, ela tem um filho, mas ela quer trabalhar para ajudar o marido e tal, para ter, almeja algo a mais, né, na sua vida. É físico mesmo, tá? Físico mesmo. Só que aí tem um filho. Com quem que ela vai deixar esse filho? Não existe, ou seja, aí ela paga outras pessoas, aí ela paga outras pessoas para cuidar do filho. Só que a criação de filhos é de responsabilidade de quem? Dos pais, não é nem da igreja, nem da escola, é dos pais. Aí o filho cresce com o costume de quem está cuidando dele. Tá? Aí lá na frente, os pais ficam assustados com algumas atitudes do filho, só que eles aprenderam com aquela pessoa que ficou cuidando do filho. Entende a problemática? Por isso que Deus, que a ordem bíblica é para a mãe, para a esposa cuidar do lar. Isso não menospreza a mulher de forma alguma. Tá? Então, a mulher virtuosa é uma notável administradora, como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Isso se encontra em Provérbios 15 e 22, tá, pessoal? Mas hoje aí pode se fazer bombom, tem um monte de coisa aí que a mulher pode ter como aí para ela empreender, né? Para ter aí um recurso secundário aí para auxiliar na família, né? Então ela negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa, né? Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe, empreendedora é louvada por sua família. Né? O seu valor é imensurável, não reside, né, na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Tá? Então, militantes feministas, tá, não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida, profissionalmente independente, tá, que assume ali voluntariamente a bênção da maternidade, o papel de esposa e, sobretudo, se revela o que? Cristã. Tá? Então, a mulher virtuosa ela é uma notável administradora, empreendedora e generosa com os necessitados. Sua família a elogia, tá? E o seu valor está em seu coração temente a Deus. Seu exemplo é digno de reconhecimento público. Tá, pessoal? A conclusão, a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Tá? Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre os papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não discriminam de forma alguma as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade, tá? E assim glorificar a Deus em sua soberania, tá? Se a receita feminista é diluir a participação das mulheres nas famílias, que as mulheres estejam prontas como igreja para serem mulheres que repercutem, né, e vivem uma vida de honra bíblica ao lar, tá? À maternidade e ao papel de esposa, sem com isso negar a possibilidade de realização de atividade profissional, ou seja, quer trabalhar, mulher, sei lá, você quer ser diretora de uma grande empresa, de uma multinacional, internacional, como diz um amigo meu, vai na fé, porque você pode, não é proibido não, mas que você não perca, tá? Essa identidade que Deus deu para as mulheres, de ser mãe, sabe? De ser esposa, tá? De ser cristã, de ser mulher virtuosa. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, querendo Deus.